Resenha Futsal, oferecimento Zanetti, escritório contábil. Para contador, Zanetti, fotoarte, estudo fotográfico, serviços digitais, fotoarte você. Farma Brito, sua saúde na Farma, 3565-2771. E LF Produções, tudo pode ser feito, basta você acreditar. Resenha Futsal. Programa de hoje, Resenha do Esporte, eu recebo meu amigo Prezinha. Eles diziam para ele, não, é o Prezinha. Para mim é Prezinha desde a década de 90. Então continua Prezinha, seja bem-vindo ao Resenha do Futsal. E aqui você já sabe, né, que o negócio pega fogo mesmo. Então, seja bem-vindo, beleza? Primeiramente, Valdir, queria te agradecer pelo convite, de nós estarmos aqui conversando, falando, né, sobre o nosso futsal, sobre o São Miguel Futsal, e tantas histórias e tantas glórias, né? Então, agradecer a você e ao programa, né, que você está coordenando aí, com certeza muito bacana para a gente relembrar todos os fatos aqui no nosso São Miguel Futsal. Pois é, vamos começar então. Isso é um dos convidados que eu já tive aqui. Todos vocês já trabalhou junto, inclusive eu e você também já trabalhamos juntos. Muitas viagens, muitas alegrias, muitos choros. Tem as tristezas, né? Tem as conquistas, teve as derrotas, mas foram mais conquistas do que derrotas, né, até chegarmos no tetracampeonato. Mas vamos voltar lá em 1997. Você falava para mim que você se formou em 96. Em 97 você chegou na Cavalca Verona, junto com o Eduardo Pacheco Coelho, o baiano. Exatamente. Então me conta como é que foi essa chegada tua e do baiano que durou tantos anos depois. Então, assim, Valdir, primeiro, né, a gente teve a formação, a gente sempre participou do esporte, do futsal aqui no município, né? Aí veio a formação nossa, trabalhava lá na Secretaria de Esportes, né? Foi quando a gente sempre teve juntos ali na participação, né, do Cavalca Verona, e surgiu então a possibilidade de São Miguel disputar a prata, né? Cavalca Verona disputar a prata. Aí foi feitas as reuniões e montado aí também as atividades do time, e onde o professor Henrique e o Paulo Mignon, né? Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Gente boa. E fizeram então um convite para mim. Nós estamos montando a equipe aqui e gostaríamos que você viesse acompanhar a gente para trabalhar com a preparação física. E eu, saindo logo da faculdade, falei, e agora? Vamos lá, vamos encarar esse negócio. Né? E aí aceitei o convite, né? Também tinha o Paulinho da Dizan, né? Foi uma pessoa que também... Sim. O seu Anjo Verona, né? Então... nos fizeram uma proposta, o convite, e a gente aceitou e começamos o trabalho, então, juntamente com o baiano, né? E podemos ali, naquele momento, dar o primeiro passo dentro do trabalho mais profissional, né? Que foi o Cavalca Verona no ano de 1997, com a disputa da prata. Beleza. Como é que foi esse trabalho? Se nesse trabalho seu, recém sair da faculdade, o baiano nunca tinha disputado uma chave ouro, que eu já conversei com ele, já entrevistei ele, não sei se você chegou a ver a minha entrevista com ele. E o baiano conta, né, que para ele tudo era novo. Ele aceitou um convite também, porque para ele era um começo, igual o teu. Exato. E como é que foi esse início de vocês dois? Como é que vocês fecharam para fazer esse trabalho? Exatamente, Valdir. E para mim também, né? Trabalhava nas categorias menores aqui, jogava e tal. E naquele momento, então, a proposta de trabalhar com a parte de condicionamento físico da equipe, né? Falei, vamos lá, vamos encarar. Mas tudo era novo, né? Tudo é difícil, né? Não tem essas facilidades que nós temos no momento, né? E aí, Valdir, eu nunca me esqueço que eu estava dando treino aqui no ginásio Valdir Marcon, à tarde, né? A gente sabia da contratação do baiano, e ele chegou, né? Aí fomos lá no ginásio, né? Se apresentamos ali e tal, começamos a conversar, e ele também, maneiro de primeira viagem como técnico, eu também, né? A gente alinhou alguns trabalhos, né? Montamos alguns questionamentos ali e começamos aí juntos, né? Ele também me auxiliando em algumas questões aí, e a gente pôde devagarzinho então ir se aperfeiçoando e melhorando e dando as condições para a gente poder estar trabalhando com a equipe que naquele momento era um trabalho mais profissional, né, Valdir? Pois é.
E o time disputou a Chave Prata em 97, mas era um time de jogadores, 90% eram daqui da região, certo? Então você tinha um trabalho com eles aqui. A equipe chegou até as finais da Chave Prata, conseguindo a vaga para a Chave Ouro. Aí vem a virada de chave de verdade. Agora eu quero que você me responda. Como é que foi chegar em 98, com as contratações que foram feitas, com os jogadores já com passagem por várias equipes, e de repente você se viu como preparador profissional, de profissionais de verdade? Como é que foi para ti o início de 98? Então, Roger, só retratando isso que você falou, em 97 nós tínhamos essa condição, né, de jogadores da região, jogadores de São Miguel. Então trabalhávamos, treinávamos à noite só naquele período. Muita gente trabalhava de dia e treinava à noite. Treinava à noite. Né? Um dia nós treinávamos no ginásio do centro, outro dia no ginásio Gelson Marcelino, outro dia no interior. E ia fazendo, ajeitando, levando e vamos treinar. A competição também se alongou, era para ser numa data que passou para o final. A gente teve uma participação numa competição regional a história da moda. Exatamente. Ali também foi muito importante. Sim, que ajudou. Nos condicionou bastante. Isso. E depois veio a Série Prata, né, onde até foi aqui em São Miguel as finais. Não conseguimos ser campeão naquele momento, mas conseguimos a vaga então para a Série Ouro. Né? Como você falou, beleza, classificado o time, vamos lá. E para o ano que vem, como que fica? Né? Então, renovamos, claro. E como que é, né? Uma mudança de tudo, de um trabalho semi-profissional, trabalho profissional, você trabalhar 2 períodos, né? Toda aquela... Uma parte profissional mesmo. Profissional mesmo. Você tem daquele friozinho na barriga naquela época, né? Meu Deus do céu, como que vai ser, né? Jogadores, a gente sabia que tinha jogadores que vinham de grandes equipes do país, e a gente aqui, né, dando primeiro contato, começando. Mas é muito interessante, Valdir, muito interessante, porque também teve um período ali que nós tivemos assim, uma construção da equipe e uma desconstrução. Sim. Iniciamos ali na pré-temporada com um grupo e por alguns problemas ali, não deu certo com alguns jogadores e teve a dispensa e veio... Apareceu 4 jogadores. Apareceram jogadores que realmente fizeram a diferença, né? Pois o Taidão falou disso quando eu entrevistei ele. Realmente os que vieram, aí sim você teve trabalho para poder fazer. Então a gente sabia que vinha, fulano que era jogador da equipe tal, que já passou pela seleção brasileira tal, e eu ficava só escutando, falei, barbaridade, vamos lá. Mas graças a Deus, Valdir, junto com o Baiano, né, e com os próprios atletas, a gente sempre, né, conversava bastante e a gente conseguia direcionar os trabalhos, e também com os estudos, né, com a busca de conhecimento, né, através de informações. Aquela vez não tinha internet que era assim tão fácil, né, você tinha que se aperfeiçoar, fazer curso, buscar informações em outros locais, a gente entrar em contato com outros colegas, outros preparadores físicos, né. Até naquele momento alguns atletas me passavam algum contato com o preparador físico de tal equipe, a gente ligava lá, conversava tudo por telefone, mandava, era uma coisa mais difícil. Mas você teve esse contato principalmente com Flávio, com Manta, Pica-Pau, Jerry. Naquele primeiro momento, né, quando a equipe foi, nós tínhamos ali Vanderlei, nosso goleiro, o Flávio, o Jerry, o Manta, daí o Marquinhos, o Carlos André, o Alê, que foi embora. Como diz o Tedão, foi o único time do mundo, no país, que faz festa quando o jogador sai. São Miguel. A coisa era assim, a coisa era tão por hora, assim, também, o Valdir fala assim, não era inocência, mas é uma coisa tão gostosa que era, e aquele ambiente que ficou aqui, né? Ele ajudou o time também. Então, por algumas questões, até depois a gente vai tendo experiência nessas questões, né, o tratamento seria um pouco diferente, talvez, né? Mas foi um momento, ele foi uma pessoa fantástica também, que nos ajudou bastante. Claro. O Giba, outro jogador. Giba. Então, assim, era uma equipe experiente, jogadores experientes, que já tinham passado por grandes equipes do país. O Éder, que gostava de deixar você bem feliz. Que precisava, naquele momento, também voltar à cena, né? Sim. Então, tanto é que depois
outros jogadores foram para outros mercados. 80% deles. E nesse momento, Valdir, foi que deu aquela virada de chave aqui em São Miguel do Iguaçu, né? E claro, a gente fez uma campanha fantástica naquele ano, né? Em 98, né? Chegando à final, né? E realmente foi um negócio assim que a população, a cidade de São Miguel do Iguaçu abraçou. Uma coisa tão forte, uma coisa tão gostosa, Valdir. A gente que é daqui, a gente fala com essa emoção, talvez quem não é, não saiba. Mas quem é daqui sabe, conhece a nossa cidade, como que era, né, o ambiente, tudo. E você vê aquela equipe profissional, todo mundo ali, a torcida fantástica. Na verdade... Lotando o ginásio, né, Valdir? Na verdade, nós trouxemos torcedores de Medianeira, Itaipulândia, Missal, Santa Terezinha, que tinha o pessoal de Santa Terezinha que não torcia para fora, torcia para São Miguel. Exatamente. Até Matelândia, tem um pessoal até hoje que fala que vinha para cá assistir os jogos. Porque assim, Valdir, nós naquele momento, quando nós saímos para jogar em outras cidades, e quando as pessoas viam, claro que depois, via nossa campanha, via nossa equipe, os caras perguntavam, mas onde vocês são? São Miguel do Iguaçu e tal. Cara, tinha gente que pensava que a cidade era não sei quantos mil habitantes, sabe? Quando a gente falava que a cidade era pouco mais de 25 mil habitantes, o pessoal ficava surpreso, nossa, como que pode, né? Aqui no estado do Paraná. Então São Miguel foi a virada de chave para muita coisa. Foi exemplo para muitas cidades. Para muitas cidades, né, que hoje estão aí figurando no cenário nacional. Sim. Né? São Miguel foi referência, né, por ter feito um projeto, feito um trabalho e conseguido os resultados. Né? Claro que foi muito trabalho, muita dedicação de todo mundo, e onde São Miguel conseguiu todas essas conquistas aí, com muito mérito, né? Muito trabalho. Final de 98, vencemos o Foz e fomos para 99. Chegou em 99, Foz do Iguaçu tinha duas equipes, a SEP e Foz. O São Miguel se encarregou de tirar o Foz e foi para a final com a SEP. Exatamente. Foi um ano de 99 para você, foi um ano mais difícil, ou você já tinha se adaptado com os profissionais do futsal que vinha de fora do estado? E foi um ano mais fácil. Nós já tínhamos... Já tinha feito uma adaptação de 98? Já entramos com mais confiança, com um trabalho já mais direcionado, mais específico, né, mais alinhado, consequentemente também com melhor condição, né, de trabalho, até da equipe mesmo, que a equipe pôde se organizar também em outras questões. Tudo era bastante difícil na época. Nós não tínhamos nem academia naquele momento. Às vezes a gente saía para ir lá em Medianeira, sabia? Para fazer a musculação lá, tal, depois ia para cá, aquela coisa toda, né? Fazia umas adaptações aí. Eu me lembro que quando eu cheguei no time no segundo semestre de 99, quando eu cheguei já para começar a trabalhar no time no segundo semestre de 99, eu me lembro que os jogadores ficavam muito felizes com você quando você jogava eles lá na areia, lá em cima. Lá na Semil, na prainha. Exatamente. Eu me recordo que os jogadores eram muito felizes dentro do ônibus, quando eles te viam assim, via você colocando os cones, via você preparando o trabalho que ia ser feito. Você, o Beto, o pessoal que te ajudava ali. Eu me recordo dos jogadores numa felicidade tão grande assim, para descer do ônibus, era fora de série. Que nós tínhamos uma fase de treinamento, né, Valdir? Na segunda-feira já era mais tranquilo, de manhã. Mas eles ficavam muito felizes quando você falava. À tarde eu já sabia que o negócio era um pouco diferente. Então, realmente, é um trabalho intenso. É que valeu a pena depois, no final, né, beleza? Tudo valeu a pena, né? Nós organizávamos dentro da nossa periodização ali, né? Os nossos trabalhos, conforme fase de competição também, né? E por um período a gente tinha que fazer um trabalho muito forte, bastante específico ali, e naquele momento a areia nos proporcionava isso. É o que tínhamos, era o que tinha também. Claro que ajuda muito hoje também, mas naquele momento, né, imagina quantos anos atrás isso? 1999? Exatamente. 26 anos. Então, nos condicionavam bastante, né? Algumas atividades a gente fazia lá. Era puxado, era sofrido, mas o resultado também acontecia, né? Beleza, tinha que manter a ideia. Eu me lembro logo que eu cheguei, porque antes eu tinha uma convivência com o Ângelo e com a Jacira, até porque o escritório é nessa rua, a gente está aqui hoje. E eu me lembro que a ideia, quando chegou no segundo semestre de 99, era que tinha que buscar o segundo título. Não importava o que aconteceu lá no primeiro. Ainda tinha muito falatório, muito tititi, mas eu lembro que a ideia do Paulo, do Ângelo, do pessoal que coordenava ali, que estava direto junto, a ideia deles era buscar mais um título. Ou seja, seria o segundo título consecutivo. Essa foi a ideia deles
né, para dar continuidade. E aí vem aquela parte que tinha que condicionar esses jogadores. O primeiro semestre, beleza, que a chave ouro é pegada Nossa, até hoje, mas naquele tempo era mais ainda, porque a condição física era outra. Né? Tudo é diferente. E aí no segundo semestre você tinha que fazer os jogadores render muito mais, porque tinha jogos abertos. O calendário era apertado. O calendário era muito mais apertado. Eu vejo eles hoje retomando o calendário. Era Não jogos, pode, né? era jogos e jogos. Hoje é diferente, mas naquele tempo não. Naquele tempo você terminava hoje uma competição, amanhã já tinha outra. Exatamente. Quantas vezes saiu dos jogos abertos e vinha pra cá, Só não trabalhava na segunda, treinava na terça, na quarta tinha jogo. voltava de novo. Né? Então, quer dizer, eu lembro que essa parte era muito corrida. Aí tu teve que se virar nos 30 no segundo semestre de 99 para pôr eles em condições para buscar o segundo título. E além disso, Roger, e todas essas questões que ocorriam dentro do calendário, nós tínhamos, geralmente nesse segundo semestre, vamos dizer assim, tinha vinda de outros jogadores. Sim, das trocas, né? Surgia as contratações, vamos reforçar o time para a segunda fase, aquela coisa toda. Então tinha jogadores que vinham já em condição e jogadores que estavam ainda condicioná-los e adaptá-los, né, a nova realidade. A nova realidade. Então isso demandava um trabalho específico também, mais direcionado, né, mais individualizado também. Mas graças a Deus, com a cooperação de todos e com o trabalho, com o empenho de todos, as coisas foram acontecendo, né, e trabalho tanto técnico, tanto físico, tanto psicológico, né, e junto com a direção toda, ele fluía, né, Valdir? E as coisas, elas tomavam caminho e, por fim, o sucesso, né? Por fim o sucesso, e nós conseguimos ganhar da Sérvia o segundo título, né, consecutivo. E daí vem aquela parada para começar 2000, que aí também teve uma virada, muitos jogadores indo embora. Isso. As contratações começaram, os jogadores já subiu o nível, alguns jogadores foram para a Europa, outros jogadores ficaram aqui na região, outros foram para fora do estado. Mas o São Miguel manteve um grupo e foi para a Taça Brasil. Né? Tem isso também. Fantástico. Foi para a Taça Brasil, fez um bom papel. Tivemos, no teu raciocínio aqui, tivemos a primeira fase zonal naquela época, né? Aqui em São Miguel de Iguaçu. Sim, aqui em São Miguel. Então, assim, nós tínhamos num passado, nós tínhamos no nosso campeonato, que é o Emílio Martins, que vinham equipes de renome nacional. Uma própria enxuta, por exemplo. Vinham na época, né? E naquele ano na Taça Brasil, então eram as equipes que eram campeões dos estados, né? E nós tivemos aqui em São Miguel, então, o prazer, a honra, né? Deu a chave de ser feita aqui em São Miguel. Sim. Né? E com direito ao Flamengo e tudo. Direito a final de Flamengo. Ao seu time de coração. Então, mesmo de emoção, né, Valdir? Pensa bem, São Miguel de Iguaçu. Foi muito bom. Mas foi tinha o Unesco também, que era o time de Espírito Santo. E tinha o Sumove do Ceará, né? Nossa, mas aquela fase aqui em São Miguel, Valdir, nossa, aquela disputa de nós irmos para a classificação, que tinha Flamengo, São Miguel e o time do Espírito Santo. O time do Santo, daí no final, já ficou classificado e nós e Flamengo ia disputar uma vaga ali, né? Foi quando a torcida do São Miguel conheceu o tal do Vander Carioca fazendo provocações dentro de quadra. Exatamente. E aí o empate dava o Flamengo, né? E nós tínhamos que ganhar. Ganhar e ganhar. Meu Deus, Valdir. Que jogo. Que momento. Agora me fala, como é que é a pressão fora das 4 linhas, você ficava ali do lado do Baiano? Como é que tu se sente? Qual que era a tua impressão que você tinha ali? O Baiano é uma pessoa muito inteligente, né? E tinha a equipe na mão, né? Sempre teve ali todo o trabalho que ele direcionava, né? E então, assim, era um cara exigente ali, né? Aquela euforia do jogo ali. E a pressão é constante, né? Então, naquele momento ali, né, dentre outras, como a gente tinha vindo do campeonato, como tu falou, bicampeonato estadual, a Taça Brasil fase em São Miguel, né, para classificar. Então, um jogo tenso, né? Um jogo de teve de tudo naquele jogo, né? Mas, graças a Deus, conseguimos a vitória e conseguimos a classificação inédita. Né? Inédita, e deixou muita gente feliz, inclusive uma das pessoas que eu me lembro que ficou muito feliz, estava no ginásio assistindo, que
também já não está mais conosco, que Deus o tenha, o senhor André Antônio Maggi, que foi um dos grandes patrocinadores também da equipe na época. Ele, e depois veio o pessoal do Sicredi, também ajudou bastante, mas o seu André estava ligado diretamente àquela época da Taça Brasil. E ele ia sempre assistir o jogo. Sim, todo jogo. Estava sempre ali embaixo das cabines, Sempre. sentava ali com a família, com os amigos, e assistia o jogo. E assim também foi na Taça Brasil. Sim. No lançamento, inclusive, na mesa, ele estava lá, era convidado de honra e tudo mais. Mas vamos para a Taça Brasil, vai para o Rio de Janeiro. E aí? E aí, Como é que foi hoje? aí nós tava lá, como que é? Um estranho no ninho. Passarinho fora. Um estranho no ninho, né? Então, veja bem, todas as equipes tradicionais, né? E nós, né, vindo aí, né? Pela primeira vez. Dois anos, 3 anos de 2 existência, anos no né? profissional. Ali e tal, entrando lá. Pegamos uma chave difícil pra caramba e conseguimos a nossa classificação. Jogamos contra o Inter. O jogo, nossa, até o jogo tivemos naquele momento o GR, que era nosso atleta, estava jogando para eles, se eu não me engano, tenho certeza, mas era isso. O Inter, ganhamos do Inter. Aí depois tínhamos o São Paulo. São Paulo, acho que vinha. São Paulo tinha Falcão, tinha. Fininho. Pô, jogaço. Perdemos pro São Paulo. Aí depois, Carlos Barbosa. Pô, ganhamos bem do Carlos Barbosa. Pois é. E aí teve um desmanche no Carlos Barbosa. Uma confusão danada. Na sequência não vai chegar nesse desmanche. Depois a gente jogou contra o Sumov, do Fortaleza, que também é uma equipe tradicionalíssima do futsal brasileiro. E depois classificamos. Mas daí classificamos em segundo. Aí nós pegamos o primeiro do outro lado. Nada mais era o Vasco, o time da casa, com toda uma seleção brasileira. Um time maço. Lembra do Schumacher, né? Jogamos, foi um jogaço, mas infelizmente a gente não conseguiu. Perdemos de 2-1. 2-1 foi o jogo. Não me relato, mas foi 2-1. Um jogo fantástico para nós, foi, meu Deus, né? Mas o importante, por ser a primeira vez na Taça Brasil, o São Miguel voltou como terceiro lugar. Então, quer dizer, foi um baita de um resultado com o Patinho Feio que nunca tinha saído de casa. Aí o pessoal colocou no jornal lá, o estranho no ninho, o Patinho Feio. Eu lembro dessa parte. O estranho no ninho dos grandes. É isso aí. Mas lá dentro foi mostrado, né, um grande futsal, né, com grandes jogadores, com um grande trabalho, né, todo o envolvimento. E resultou aí, então, o nosso... mais inédito aí, né, pra nossa cidade e pro futsal são-miguelense e paranaense no momento. Com certeza. Mas aí terminou a Taça Brasil, o desmanche do Carlos Barbosa, que foi benéfico pro São Miguel, por uma parte. Sim. Aí vem a parte que eu quero te perguntar. Quando o seu André entrou nessa história, que essa parte eu já estava lá também, e trouxe nada mais, nada menos do que o Diabo Loiro para cá. Anderson de Andrade. Como é que foi trabalhar com o Anderson? E você já sabia que ele estava vindo da seleção, o cara está na seleção brasileira, vem jogar em São Miguel e você é o preparador. E aí? Primeiro, né, Valdir? Dizer que era uma honra trabalhar com ele, né? Olhando seleção brasileira, campeão de tudo aqui no estado, jogador fantástico, era nosso rival, né? Com certeza. Nossa torcida sempre amou ele. Nossa, detalhe, né? Ele vivia aqui em São Miguel. Nossa, quanta confusão. E ele era ele pra cima, provocador e aquela coisa toda. E veio jogar pra São Miguel. Diante desse fato acontecendo no Carlos Barbosa. E dizer pra ti, foi um ano maravilhoso. E dizer que o Anderson, assim, a gente tinha aquela... Nossa, e agora? Como que é, né? Seleção brasileira, né? Jogadores, tal, mas profissional. Uma pessoa fantástica. Chegava toda hora no treino, puxava o treino. Fantástico. Uma pessoa fantástica para a gente ter o convívio, para trabalhar. Pessoa de grupo, né? Realmente, assim, e ele puxava ali a frente, né? Então, assim, era uma coisa que a gente falava, e agora? Não. Ele tirava o trabalho, fazia e não tinha problema não. Então foi uma pessoa muito profissional, né? Além da pessoa que muito profissional conosco e no trabalho com ele nesse período de São Miguel. Eu vou lembrar 2 fatos que envolvem o senhor Anderson de Andrade. Eu também tive a honra de trabalhar com ele naquele ano, né? De ser assessor de imprensa.
E hoje o nosso presidente, né? Hoje o nosso presidente da federação, é o CEO do mundo do futsal. Mas vamos lembrar de duas coisas que aconteceram com o Anderson em quadra. Naquele ano teve os Jogos Abertos de Londrina. Time do Toninho japonês. Grande Toninho japonês. Esse também esse também. E nós fomos pra lá e o Anderson fez uma promessa, que eu me lembro que ele fez uma promessa pro Baiano e pro time que ele ia jogar os Jogos Abertos. E não tinha compromisso nenhum, não tinha nada da seleção e tal. Mas ele ia ficar lá. Mas ele queria que o Batata levasse o carro dele. E o Baiano falou que não. O Baiano e o Tedão deram aquela segurada e falaram, não, sem carro. No último jogo foi levado o carro igual. Mas durante os jogos, não. Nós acabamos vencendo os Jogos Abertos invictos, né? Mas no dia da final, houve o lance dos extintores de incêndio no hotel. Você tá lembrado disso? Meu Deus do céu. Não sei bem quem começou essa... Eu só sei que deu maior confusão desse negócio, desses extintores aí. E acho que ele tava no meio desse negócio, né? Então eu me lembro desse fato, senhor. E daí agora vamos para outro fato dele. Que ele não era muito fã de jogar em Siqueira Campos, mas acabou entrando no ônibus junto com nós e foi para Siqueira Campos. O senhor tá lembrado o que aconteceu quando ele fez o primeiro gol dele contra o Siqueira Campos? O senhor lembra disso? Deve ter caído a casa em cima dele lá, né? Não é que caiu a casa. Na verdade, quando ele entrou em quadra, a torcida começou a xingar ele de vários nomes. E lá, não sei se o senhor se recorda, eles tinham mania de encurtar a quadra. Sim, de pôr fita na quadra. Sim. Me lembro. Lembra? Né? Mas aquela vez ele parar tudo, arrancar a fita, acontecer de tudo. Eu nunca me esqueço, chegamos no ginásio com aquela quadra menor. Eles sabiam que na quadra 40 por 20 e nós tínhamos uma... nós jogávamos e ganhávamos. Eles tentaram fazer alguma coisa aí para tentar conquistar uma vitória em cima da gente lá. Eu me lembro muito bem desse fato aí. Pois é. Casou o jogo, federação, coisa nada. E eles bagunçando. O que acontece naquele jogo? Ele já não queria ir. Eu me lembro que aqui ele não estava muito feliz de ir pro jogo, Anderson. Mas foi. Mas foi. Pô, 780 quilômetros. Lá do outro lado do estado. Do lado. E daí, o time começa jogando, daqui a pouco o Baiano coloca ele. Ele rabisca pra lá, rabisca pra cá. Uma caneta aqui, uma lambreta lá. Daqui a pouco ele me faz um gol. Mas antes disso, quando o povo viu ele lá, começou a xingar ele. Quando ele fez o gol, ele fez um gesto que aqui não dá pra reproduzir, tá? Melhor não. Deixa assim. Quem sabe da história vai saber do que eu tô falando. Euforia do jogo, euforia. Coisa do jogo. Quando ele fez aquele gesto, nós tínhamos 2 policiais militares da quadra, o ginásio cheio. Nossa, aliás. A porta de saída lá do outro lado. Tinha que atravessar. Tinha que atravessar. O que acontece? O time do São Miguel inteiro corre para dentro do vestiário. Eu, Renê Borges, Ivanir Vanzella, tinha mais um. E o pessoal da diretoria que estava ali fora, que acompanhou, também corremos para dentro do vestiário. Porque a torcida se revoltou de tal maneira que os 2 PM não conseguiram segurar. E nós fomos para todo mundo no vestiário. Nossa Senhora. Pensa bem. Eu penso. Eu me lembro. Pensa bem. Tem gente que achava que as nossas viagens era só alegria, né? E assim, né, Valdir, se tu pegar esse fato que tu falou aí, parece que nós, Siqueira Campos, era um sorteio, já estava certo lá. Confusão e confronto lá, né? Todas as vezes. Sem contar um detalhe, né? Nós tínhamos que passar na frente das cerâmicas, lá era telha, tijolo, telha no ônibus. E toda vez que caía a classificação, dava o nosso jogo lá com ele. Né? Logo ali. Era um tal de jogador não querer viajar. Acho que eles sempre falavam de lá pra cá. Pois é, foi uma passagem, né, de Siqueira Campos. Não, bacana. Mas, se nós voltarmos agora a Coava, o senhor vai se lembrar disso, que foi outro BO. Nós estávamos perdendo naquela quadra lá embaixo na favela. Me lembro. Não é aqui em cima. Frio danado. Um frio e o ginásio lotado e os caras jogando virtual que nós. E outras coisas. Então, o resto não pode contar. Tá? Mas naquele tempo ainda podia fumar dentro do ginásio. Graças a Deus que acabou essa parte. Um monte de coisa.
Tinha muita coisa dentro do ginásio, né? Mas não veio o caso agora. E nós estávamos perdendo o jogo de 2-1. E faltando poucos segundos para terminar o jogo, foi cobrado um lateral e alguém me acerta um chute no ângulo e empatou 2-2. De novo, tu nem jogou duas coisas, que essa parte eu me lembro. De novo, o time inteiro, a imprensa, o pessoal da imprensa, correu para os vestiários e nós tínhamos só 2 polícias. Precisou chegar o choque, que naquele tempo só tinha o choque. Precisou chegar tudo ou nada. Precisou chegar a equipe do choque para poder tirar nós lá de dentro do vestiário. Mas isso passou-se quase uma hora, nós trancados naquele vestiário. Tinha um frio do cacete. Olha. Porque tinha empatado o jogo. E cusparada, certo e tal. Cerveja. E vamos, nossa. Né? Eu vou falar a verdade, mijar nas garrafas e jogarem na Mas, também teve mas conseguimos nosso objetivo. Você lembra de Seara? Seara, a gente foi Santa a Catarina? gente foi para um evento lá, né? Nós fomos inaugurar o ginásio de Seara. Lá. O senhor lembra onde o ônibus teve que ficar e nós tivemos que descer com todo o material a pé? Rapaz, era... O ginásio ficava em cima, né? Tinha que descer e subir. Foi um negócio bem... A gente foi inaugurar o ginásio. Inaugurar o ginásio. Jogar um evento bacana. Que foi uma coisa que o São Miguel fez muito na época, né? A associação fazia muito isso, né, Presa? Participava de muitas atividades esportivas aí na... Mato Grosso, São Paulo, os Jogos Abertos Brasileiros em Minas Gerais. Teve muitas competições, muitas atividades aí. Aí no São Miguel. O que eu sempre digo aqui para os meus convidados é o seguinte: nós tivemos muito mais alegrias, com certeza, né, naquela época nossa ali na Caboca Verona do que qualquer outra coisa de tristeza. Não, isso foi. Né, porque aquilo que o falecido Ângelo e a Jacira tanto quiseram, nossa, a gente trabalhou. E eles iam todos os jogos. Em todo lugar que eles estavam. Então, tudo aquilo que eles queriam ver, que eles não conseguiram ver o primeiro título. Mas eu acho que todo mundo que estava ali, que fazia parte daquele grupo ali, até nós no começo, eu ajudava o Dilmar a vender os ingressos. Sim, todo mundo era envolvimento. Era ali. Caramba. Eu me lembro que o falecido Vanderlei Martinello não era muito fã da bagunça. Mas quando ele viu que inflamou, que a torcida começou a ir pra cima, que a torcida começou a gostar da brincadeira, até ele ajudava ali. Nossa, realmente, Valdir, foi assim, uma coisa assim, pra cidade, foi um up, né? Nossa, fantástico, meu Deus do céu. A gente saiu de um anonimato, vamos dizer assim, né, para um nome aí, né, de referência, né. Então, São Miguel ficou conhecido, né, muito conhecido no estado todo do Paraná, não só no estado, e fora do estado. E passamos uma época a ser chamada de capital do futsal, né. Terra do melhor futsal do Paraná, não tem essa foto. Então, assim, inclusive ela vai constar depois também. Os grandes momentos que tivemos aí, né? Justamente. Então, assim, nossa, e assim, e o comprometimento, e a torcida, né? E aquela coisa, aquele calor, aquela coisa fantástica. Um negócio assim, que eu falei, encantador, que a gente que é da cidade, a gente sentiu um negócio assim, diferente, né? Diferente, não era só a conquista, era algo. Era tudo, né? Era tudo porque você via que nas escolas, quando os jogadores visitavam as escolas, que naquela época tinha essa prioridade, inclusive o próprio Baiano era organizador disso, que ia 2, 3 jogadores para uma escola, 2, 3 para outra. Né? E daí fazia as visitas, entregava os convites para as crianças ir para o ginásio e tudo, liderava para as crianças entrar no ginásio, as crianças das escolas. Todo um trabalho. Então, quer dizer, o ginásio lotava. Com aquela criançada também, né? Além do pessoal que ia. Mesmo muita gente falando, mas o ginásio é lá no parque. Cara, ouve a pé, velho. E a gente saía de casa às 5h30, 6 horas da tarde. Quando o jogo era às 8. E tava lá. Tava lá. Você olhava no ginásio, você conhecia. Eu não esqueço até hoje a história do padre. Quando o padre falou que o jogo tinha que começar às 8h30, porque a missa terminava às 8. Exatamente. Porque às vezes o padre também ia assistir o jogo. Para dar tempo. Era para dar tempo de terminar e ir para a igreja. Era realmente um envolvimento muito grande. Muito grande. Final do ano 2000. Anderson convocado para a seleção brasileira para jogar fora o Mundial e nós fomos para a final, de novo, terceira final consecutiva contra o Foz, outra vez. E nessa daí todo mundo falava, putz, mas justo agora o Anderson não tá, como é que vai ser?
Foi. Ganhamos. Ganhamos. Tricampeão. Muito bem, obrigado. Esse vídeo, inclusive, está no canal, que o Marquinhos fala a respeito disso. Exato. É que todo mundo fala, o Marquinhos doença, tal, não sei o quê, mas o Marquinhos sempre estava presente para aprontar as dele. Sempre deixava o gol dele. Ele, o Éder chegou a ser o artilheiro aquele ano, aí depois teve o problema do pé, voltou, né, ajudou o time. Agora que eu lembrei, você lembra que nós fomos reinaugurar o Costa Cavalcante contra o Foz? Num jogo que terminou 4-4? Acho que foi mais amistoso, né? Nós perdemos 2 goleiros. Os 2 goleiros foram expulsos. E o Éder foi pro gol. Isso que era amistoso, né? Calcula. Imagina se não fosse amistoso. Calcula. Que era para reinaugurar o piso do ginásio do Foz, né, do Costa. E daí, naquela época, nós entramos, eu não lembro se foi o Vanderlei que começou jogando, ou o Emerson. Eu sei que foi expulso. Um machucou, o outro foi expulso. E aí? E o Éder não tinha do goleiro. E o Éder foi pro gol. E aquele dia, hoje técnico Éder, né, lá na Rússia. Maravilha, né? E o Éder foi pro gol. E aí fechou o gol também. São as histórias, né? São histórias que acontece, a gente viveu e estava lá presente para ver. Então, quer dizer, é muitas histórias e chega no final do ano 2000, a gente ganha o tricampeonato aqui, 5-1. O Foz abriu o placar. Foi chave de ouro. Fechar a chave de ouro no ano 2000. Porque começou com a Taça Brasil, depois a contratação do Anderson, Jogos Abertos, e assim foi até o final do ano. Os Jogos Abertos, ele era como que diz, um mini campeonato paranaense ali. Sim, uma semana. Se encontrava lá. Envolvia todas as equipes novas numa semana de competição, né? Então era jogo todo dia. Todo dia, era as equipes novas. Tanto que eu me lembro que o Anderson, o falecido Dr. Renato, trabalhava com a gente, lembra? O Dr. Renato teve que fazer umas aplicações que embaixo do pé dele começou a soltar assim. De tanto. E o Dr. Renato, cada jogo que tinha, o Dr. Renato ia lá para enfaixar, um remedinho, enfaixar e o alemão jogar. Já pronto. Para deixar pronto. E acabamos vencendo mais um dos Jogos Abertos que a gente venceu, sem perder nenhum jogo, né? Nossa, aí essa Miguel é pentacampeão dos Jogos Abertos. Pois fase final. Invicto, né? Fase final. Pois é. Então tem tudo isso de história. Tem tudo isso. Vamos para 2001, que aí foi o ano da choradeira. Esse ano, um ano danado. Um ano difícil, né, Felipe? Começamos. Na verdade, teve Taça Brasil aquele ano de novo, né? Teve. Foi em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Só que a gente não conseguiu a classificação. Foi bastante. Não, mas peraí, teve aquela outra Taça Brasil. Aí foi depois. Que nós fomos a Jaraguá, todo mundo teve conjuntivite. Essa foi 2003. 2003. O mesmo ano que nós fomos, eu ainda estava junto, o mesmo ano que nós fomos lá para Minas Gerais. Minas Gerais disputar os Jogos Brasileiros, onde o São Miguel foi vice-campeão. E nós engordamos 6 quilos, né? Nossa, eita, coisa boa, né? Tem as coisas boas também. Não, nós podíamos ter que proibir os jogadores de tomar o café do hotel. Eu provava. Como era servido? Eu provava antes para ver isso pode, se não pode. Essa era a parte boa. Mas vamos lá então. 2001. Difícil, né? Foi um ano bastante. Começou difícil. Muito difícil e terminou. Mais difícil. Mais difícil ainda, perdendo em casa o título. De novo do Foz. Talvez foi um dos momentos mais difíceis que nós passamos. Né? E foram 4 anos consecutivos. Foz, acerto de Foz. Foz de novo. 2001, Foz outra vez e nós perdemos. Em casa, 6-1. Saímos ganhando. Só que o Foz também, naquele ano, montou uma super seleção, né? Trouxe Rogério, trouxe Vaguinho, Sandrinho, Facó. O Danilo também tava. E o Facó tava no auge, né? O goleiro. O goleiro Facó tava no auge. 2001, né? 2001. Teve seleção paranaense, né? Teve brasileiro. Isso. Eu fui convocado para ser o preparador físico naquela época lá e trabalhei com eles, sabe? Sim. O grupo também. Só de excelência também. Só. Então, mas foi um ano bem difícil. Foi bem difícil. 2001 foi um ano difícil, aquilo que a gente falava antes. Nós tivemos mais alegrias do que tristezas, mas foi algo assim que serviu para muita coisa. Porque quando chegou em 2002,
Já é outra. Virou a chave, as contratações foram contratações diferentes, porque precisava voltar Tipo assim, encerrou-se um ciclo. e começou outro, né? Então 2002 foi um ano diferenciado em tudo. E esse 2001, Valdir, só recordando, a gente perdeu o final em casa. Sim, perdemos em casa no dia da Fé demais Fé ainda. demais. O Isso, ginásio tava abalado. lotado, um calor lotado. E começamos até bem, né? 1-0, Começamos até bem, mas nada deu certo. depois nada deu certo. Até o Baiano não estava nesse jogo, estava suspenso. É. E assim, eu acho que aquele dia lá, Valdir, né? Podia se fazer tudo que não conseguia virar. Não tinha o que Foi fazer. tentado, de tudo quanto é. Mas não deu certo e realmente foi uma partida que a gente tem que escair, né? Mas veio 2002. 2000. E 2002 voltou a ser o São Miguel, não como foi lá em 99 e 2000, mas voltou a ser uma equipe homogênea ali, Sim. né, que queria conquistar, queria ganhar. E isso aconteceu ganhando jogos abertos no Chico Neto com mais de 7 mil pessoas. Nossa, aquilo lá tava lotado. 1-0 foi 1-0 gol do Magrão. Magrão. Ele escapou pela ala lá. Sim, 1-0 gol do Magrão. Eles estavam com a equipe reduzida, Tudo. jogador suspenso. Tudo. Problema lá. Jogador. O Bahia não estava inscrito para jogar naquele jogo? O Bahia estava para jogar. O terceiro goleiro estava fardado de jogador de Também. quadra. Também. Para dar a equipe. Foi Foi de tudo um pouco. Foi Mas- difícil, foi. Mas o título deu veio. confusão com o Cascavel. Deu um monte. Essa parte nós participamos. Deu um monte de situação. Mas fulano, mais Beltrano, mais Beltrano. Nós chegamos lá, sentamos na arquibancada, aí o Baiano olhou pra cima, queria saber como é que tinha sido, nós só falamos pra ele. Foi tudo certo. Nossa, Terminou o jogo, o Cascavel ficou sabendo que estava desclassificado. tava irregular, né? E o Ney Vitor ficou mais feliz ainda com nós. Nossa senhora. Aquele dia foi de sair fumaça. Mas foi ele que errou, Escalou, né? entendeu? Ele escalou, ele sabia. É. Ele escalou, a gente não pode fazer nada. Pelo regulamento. Fomos pelo regulamento. Outro E dia. o regulamento disse que estava fora e nós fomos para a final com o Maringá. Aí, Quem diria, jogaço, pois é, quem diria que aquele jogaço nós em Maringá também seria naquele mesmo ano a final do Paranaense Chave Ouro. Nossa, aquele ano o Valdir achava que era mais em Maringá do que São Miguel, porque foi. Foi os jogos da primeira fase, aí foi os jogos abertos, depois a segunda fase. Muito jogo. Foi, nossa. E daí veio para os playoffs, cai nós de Maringá, porque nós tiramos o vizinho, Exato. variar de novo o vizinho. Era a briga. O vizinho nós tiramos. Eu não lembro quem que o Maringá tirou, se foi o Moarama, o Cascavel, não lembro quem que foi. E ficou de novo nós de Maringá. E aí, Tem 3 jogos, né? 3 jogos. Jogamos lá, eles vieram aqui, aí aqui eles disseram que nós jogamos sabão. Rapaz. Aí o Tendão, na entrevista com o Tendão, você destruiu o Tendão. Eu vi. Nós estávamos preparados. É verdade. Nós tínhamos o produto. Aqui. Nós tínhamos o produto para o jogador pisar em cima e tal. Mas aquilo foi um fato, Valdir, que a quadra ficou. É que soou, o ginásio lotado. O ginásio lotado não é só aqui. Não. Tem muitos ginásios por aí que acontece isso. E O ginásio super lotado. Não tinha refrigeração nenhuma. era no release. E até porque tinha um detalhe também. Não podia abrir todas as portas, até porque a Polícia Militar não queria que abrisse todas as portas para não começar a dar tumulto. Exatamente. Lotado o ginásio. Lotado o ginásio. Então, quer dizer, tinha que aguentar do jeito que estava ali. Foi 7, 8, 9 a 1. Por aí. Foi um chocolate. Os caras queriam matar, mano. Aí eles prometeram nós lá em Maringá, mas não teve jeito. Lá em Maringá eles perderam novamente. Foi um jogaço lá também. E daí nós tivemos que comemorar lá dentro do Chico Neto. Ginásio lotado, né? E assim foi. Nossa, a viagem de lá foi, meu Deus. A viagem de lá foi demorada, hein? Nossa senhora. Meu Deus do A céu. comemoração. A comemoração começou na saída de Maringá, quando chegou no posto em Medianeiro. Para de novo. Mas tá faltando um pouquinho para chegar em São Miguel. Não, pode parar aqui nesse posto. Aí parou no posto de novo, reabasteceu de novo. Aquele ano foi um ano fantástico. Foi um ano igual você falou. Voltou. Aí chegou o dia. Foi um ano fantástico, né? Foi. Todos
todas as conquistas aí. E em 2003 nós fomos parar lá nas Minas Gerais. Aí daí teve a Taça Brasil também. Teve a Taça Brasil e Jaraguá. Essa que tu falou do conjuntivite. Da conjuntivite. Né? Com os resfriados, conjuntivite, também foi todo. Tinha de tudo. Aí o primeiro jogo o jogador se machucou, lesão na cabeça. Que tiver joelho, médico, joelho, tudo, sim. machucou, Teve de tudo. Teve um monte de problema nessa. E teve até um detalhe, eu me lembro até hoje que o massagista, o Írio, depois eu queria matar ele. Ele foi lá dentro falar pra todo mundo: o Valdir tá com conjuntivite até na prótese. Foi isso que o Írio fez comigo. Olha aí. Foi lá contar pro pessoal do time, porque como eu uso prótese, ele foi lá e falou assim: o Valdir tá com conjuntivite na prótese. A coisa tá tão complicada que A coisa tava feia. foram poucos que ficaram sem Escapou pouca gente, né? Porque ele tava todo mundo dentro do ônibus, foi na ida, né? Nossa, difícil, hein? Foi complicado. Foi uma Taça Brasil complicada. E era o Paulo Mussalem, né? Paulo Mussalem, Paulo Mussalem era o treinador. Era o treinador. O Baiano tinha ido pro O Baiano tá Toledo ou Moreno? Toledo, né? Toledo. O Baiano tinha ido pra Toledo. Aí o Paulo Mussalem que veio pra. Paulo que assumiu. Excelente treinador. Baita do treinador também. Excelente pessoa. Muito Tem todas as conquistas do país aí. Né? Tudo. E fizemos uma Taça Brasil e não conseguimos a nossa classificação. Sim. Né? Jogamos lá no parque da Malve. Jogamos contra a Malve, inclusive. Ficamos lá. Sabe do driblando aqui, né? De rede de fundo lá do Falcão. Aí ficamos lá naquele hotel Fazenda da Malve. Bem acomodado. Que tristeza, né? Você fica num lugar onde você tem alimentação, chalé, tinha de tudo. Naquela Taça Brasil teve de tudo. E ninguém podia reclamar. Naquele tempo a Malve também era uma estrutura fora de série, né? Todas as equipes estavam lá, né? Então foi assim. Inclusive com o Falcão, né? Ele era, né? Inclusive semana passada estava em Santa Helena, veio reinaugurar o ginásio. Né? Que foi uma festa muito bonita. O mesmo ginásio ele veio reinaugurar é o ginásio onde o Jean, lembra do Jean lá do Ceará? Sim. O Jeanzinho, foi o nosso técnico, enquanto vocês estavam com a seleção paranaense, naquele ano. Uma Copa da teve ali, né? E nós fomos disputar o quadrangular lá, o Jean como técnico, e ganhamos do Internacional do Ortiz. Tá? O São Miguel, que as pessoas às vezes falavam assim: mas que o Jean, esse povo aí não vai a lugar nenhum. Mas tinha ele recheado, né? E o Jean era o técnico de muleta. E hoje ele é treinador também, né? Uma pessoa muito inteligente. Sim, não, ele sempre foi muito inteligente. Muito inteligente e fantástico, uma pessoa. Ele sempre. Mas assim, Valdir, passamos aqui muitas coisas maravilhosas, né? Igual tu falou, muito mais alegrias. do que tristeza. E essas alegrias eu sempre coloco na conta do Ângelo e da Jacira. Com certeza. A Jacira é sempre presente. Até perguntaram toda. Até perguntaram um dia a respeito disso, e eu sempre deixei claro o seguinte: que quem estava ali foi motivado, depois quando me convidaram e me levaram para lá, eu tinha sempre aquela ideia, porque antes do time, eu e o falecido Walter Marcon, você também conheceu, Sim. eu fui um dos auxiliares de cozinha do Walter Marcon. Pouca gente sabe dessa história. O Ângelo tinha chácara aqui na Santa Rita. Isso aí. E daí o Walter me avisava, tipo, meio-dia, e falava: hoje vai ter janta lá na chácara do Ângelo. 3h30, 4h, eu tô passando pra te pegar. Ele passava em casa e eu ia junto com ele, eu ia começar a preparar a janta pro pessoal à noite lá. Então a convivência com o Ângelo e com a Jacira é de antes. Bem antes. Sim. Quando começou toda essa história, chegou uma época que eu tava indo de Kombi, eu tava indo junto com o Paulo na caminhoneta, jogadores. Tava envolvido. Já tava envolvido indo nos torneios. E assim eu acabei ficando ali na Cavalca Verona até 2003. Né? Assim como o Tedão, como tantos outros, nós fomos convidados a caçar outro rumo. Mas isso é passado. O importante é que nós fizemos tudo o que fizemos. Estamos naqueles quadros lá, né, como tetracampeões estaduais, com os Jogos Abertos Brasileiros, 2 Jogos Abertos Brasileiros, e um deles nós fomos vice-campeão, Taça Brasil, e foram Jogos Abertos, fora os ginásios que fomos inaugurar, Santa Terezinha, inclusive, né? Exatamente. Também, então tem muita coisa, muita história. Eu gosto que você falou, e eu falo assim, gratidão, né?
Sim, muita gratidão. Só tenho que agradecer ao esporte, ao Cavalca Verona, ao São Miguel Futsal, né, que me oportunizaram, né, a estar junto, a trabalhar toda a parte de direção, todos os presidentes, né, patrocinadores, atletas, né, essa torcida maravilhosa. Então a gente é grato a isso, Valdir. E isso a gente não esquece e a gente sempre tem, né, esse São Miguel no coração aí para sempre, para ter certeza disso. Pois é, eu só para fazer um lembrete, que eu falei antes do Sicredi, não falei o nome do cidadão. Só para lembrar. Grupo André Maggi, sou André Maggi. Lógico, começou tudo com a Cavalca Verona. Depois veio a SAMP também veio, né, que hoje é comandada pelo Paulo. E o Manfred Dazenbrock, em 2002, ele foi junto a Maringá. Ele acompanhou o time para ver o time ser campeão em Maringá, tanto que ele está nas fotos junto. Então, quer dizer, tem pessoas, como você falou, de agradecer patrocinadores e tal, então tem pessoas que realmente faziam, entendeu? Pelo time. A pessoa estava lá junto, acompanhando no dia a dia. Quantas e quantas vezes vocês estavam treinando no Jorel e olhava dentro do ginásio os patrocinadores sentados lá acompanhando o treino? Muitas vezes. Entendeu? Então isso era uma coisa que era muito bacana. A própria imprensa, que não saía daqui, sempre focava isso. Tinha um envolvimento direto. Torcedores e o pessoal que participava, que patrocinava, estava presente ali também. Sempre foi muito, muito próximo, né, Valdir? As considerações finais para o senhor? Valdir, é igual eu te falei, gratidão. Tenho que agradecer a tudo isso, né, que nos proporcionou a gente estar nesse momento aqui, poder estar conversando, né, dizer que São Miguel respira futsal, né, agradecer a você por você, né, fazer o programa aqui, né, essa resenha do futsal e que envolve aí toda essa história do São Miguel futsal, né, que foram maravilhosas, e colocou São Miguel aí no hall máximo aí do futsal paranaense, brasileiro, enfim. Então a gente fica muito agradecido, e você aí nesse trabalho maravilhoso, resgatando a história do nosso São Miguel. Só para lembrar você não pode esquecer que tem vários jogadores que passaram na sua mão, que hoje estão lá na Rússia, na Bélgica. O André Jacaré, inclusive, vai assistir você daqui a pouco. O Andrezão. Grande André Jacaré, em breve vai estar também aqui com a gente. Que maravilha. André, Birujade, Éder, Midi, Portugal. E assim, Valdir, jogadores excelentes, pessoas fantásticas, que querem o bem, e assim, um aprendizado grande, a gente aprendeu muita coisa, né? Esse pessoal que veio para São Miguel, vestia a camisa, gostava, né? Tava ali, né? Para o que der e vier. Então assim, realmente aquilo que eu falei, São Miguel ele mudou a chave, né, de muitas cidades da região em relação ao futsal, em relação a algumas competições que, através disso, muitas outras modalidades também seguiram em algumas questões e melhoraram também seu rendimento. Então assim, dizer que só foi, claro que deu muito trabalho, né, muita Tudo coisa, teve muito trabalho. muito movimento, muito envolvimento de muita gente, mas é assim, pra você ter o sucesso, você tem que buscar, trabalhar, galgar. Tem que unir, né? Tem que unir as pessoas. Foi sucesso total sempre, né? Então, fica nosso agradecimento, Valdir. Pessoal, da outra vez com o Pedão, a gente comentou aqui de alguns atletas, e eu gostaria de dizer o seguinte. Com o André Jacaré, já está tudo certo para gravar com ele. Com o Biro Jade, que está na Rússia, estamos negociando uma data certa para gravar com ele também. E agora eu estou começando a conversar com o Flávio, o grande capitão do São Miguel, que todo mundo lembra do Capita, da Associação Atlética Cavalca Verona. Então a gente está negociando com o Flávio também para gravar com ele, para trazer o Flávio para falar aqui a resenha do futsal e lembrar dos títulos que ele levantou para o São Miguel, também na passagem dele aqui para o São Miguel do Iguaçu. E assim, Valdir, só uma coisa que eu queria falar, em relação a todos esses atletas, aí, os exemplos que eles eram ali de trabalho, tá? E a gurizada, né? Sim, quantos meninos que ali na base, né, se esperavam nos atletas, iam para o treino, né, todo aquele trabalho, e a gente conseguiu ali naqueles momentos revelar muitos atletas, né, muitos atletas aí jovens, né,
adolescentes daquela época que depois se tornaram profissionais. Justamente. Né? E o futsal foi um propulsor disso aí. Né? O São Miguel Futsal foi propulsor de tudo isso aí. Hoje aí tem ainda alguns que estão jogando. Alguns eu estou vendo umas fotos jogando os veteranos já. No Master. O Master. Tem alguns já estão no Master. Né? Outros estão jogando ainda. Então, assim, foi fruto de um grande trabalho que envolveu muita gente, né? Verdade. Então a gente só fica agradecido, né? E ver essa gurizada aí, né? Que eram daqui da cidade, né? E através disso eles conseguiram ter algumas oportunidades também. Uns foram para fora, né? Uns foram e voltaram, outros foram e não voltaram mais. Verdade. Né? Tem muitos lá fora. Estão jogando ainda, mas que estavam ali, né? Naquele trabalho que começou e deu todo esse glamour aí para a nossa cidade. Frezinha, obrigado. Tamo Obrigado mesmo por aceitar o convite. E está sempre por aí. A hora que o pessoal tiver, já eu te aviso. Um abraço a todos. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Resenha Futsal. Oferecimento Zanetti, Escritório Contábil. Para contador, Zanetti. Fotoarte, estudo fotográfico, serviços digitais. Fotoarte você. Farma Brito, sua saúde na Farma. 3565-2771. ILF Produções, tudo pode ser feito. Basta você acreditar. Resenha Futsal.